Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, sempre uma oportunidade boa para a edificação da família. É esse o nosso objetivo em produzir esse conteúdo para que você, na sua casa, com os seus, possa fazer, quem sabe, o culto doméstico, né? E assim o nome do Senhor Jesus ser invocado aí na sua casa, a edificação pela palavra de Deus. Como sempre eu tenho feito, a nossa reflexão do Sexta de Casa é uma replicação da mensagem na nossa reunião de oração que acontece todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã, o clamor pela família. Tem sido uma bênção, a gente percebe o mover de Deus, né? O Espírito Santo de Deus movimentando na vida dos irmãos, né? Uma reunião num horário atípico como esse, nós tínhamos lá 35 pessoas clamando a Deus, orando, buscando a Deus pela família. É um número significativo para um horário atípico, né? E com todos os cuidados necessários por causa desse tempo pandêmico, mas a igreja clamando, a igreja buscando a Deus, né? Clamando pela família. Se você ainda não participou, venha numa dessas sextas-feiras participar conosco. Seja também um intercessor nesse tempo tão difícil que nós temos passado, mas um tempo de muitas oportunidades, né? Nós louvamos a Deus por isso. Então, todas as sextas-feiras, a oração da madrugada, o clamor pela família, todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã. Também eu quero aproveitar a oportunidade, antes da nossa reflexão bíblica, para dizer que amanhã o nosso programa na televisão, TV Vitoriosa, o SBT, o programa 10 e 15, o programa Cada Dia. Nós temos a honra de ter como pregador oficial do programa Cada Dia o reverendo Hernandes Dias Lopes, um programa da Sexta Igreja em parceria com a Luz para o Caminho. E amanhã o reverendo Hernandes trará como tema na meditação: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Amanhã, 10 e 15, pela TV Vitoriosa e simultaneamente aqui pelo nosso canal do YouTube. E você vai acompanhar essa mensagem. Aproveite, convide outras pessoas, vamos juntos fazer Jesus conhecido. Mas também no programa Raízes Evangélicas, no programa do Celso, ele gentilmente tem veiculado o áudio do programa ao meio-dia. O programa dele começa às 10 horas na Dimensão FM. O Celso extrai então o áudio do programa Cada Dia e veicula ao meio-dia no programa Raízes Evangélicas pela Rádio FM, Dimensão FM. Nós louvamos a Deus então, porque pela TV, pela internet, pela rádio, o programa Cada Dia. E amanhã o tema Não Tenha Medo, Tenha Fé. Vamos repartir com os nossos irmãos, parentes, vizinhos, amigos. Vamos enviar o link para que mais pessoas sejam edificadas e fortalecidas com a palavra de Deus. Nós começamos, nesse mês de julho, uma nova série de mensagens. Nós podemos fazer mais. Esse é o tema da série de mensagens. No mês de julho, nós podemos fazer mais como discípulos, como servos de Deus. No mês de agosto, nós podemos fazer mais por missões. Inclusive, teremos a nossa conferência missionária. Em breve eu vou aqui divulgar a nossa conferência missionária com o cantor e compositor Jorge Camargo, com o preletor Marcos Mota, que trabalhou muitos anos como missionário no Senegal, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mas eu darei os detalhes no momento oportuno. Então, no mês de agosto, nós podemos fazer mais por missões. E no mês de setembro, nós podemos fazer mais pela vida. Vamos falar sobre
o que nós podemos fazer mais pelos outros, né? Setembro Amarelo, um mês em que se combate o suicídio. Então, no mês de setembro, nós podemos fazer mais pela vida. Então, essa série de mensagens tem sido ministrada todo domingo às 17 horas, no culto presencial na Sexta Igreja, na Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica. Nós vamos veicular agora a chamada para essa série e eu volto em seguida para repartir com você a palavra de Deus. Não saia daí, nós estamos no Sexta de Casa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Sexta de Casa. Tem sido uma bênção poder chegar até você todas as sextas-feiras, às 20 horas, com essa programação. É uma bênção porque você pode usar essa meditação bíblica agora para fazer o seu culto doméstico. Então reúna aí sua família, se você puder, e faça isso, né? Vamos refletir e ao final vamos orar juntos pela família, vamos orar juntos pela igreja. Eu quero meditar aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Joel, no capítulo número 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, do versículo 28 até o versículo de número 32. Palavra de Deus nos dá a oportunidade de conhecer o que Deus tem para nós hoje, num futuro mais imediato e num futuro mais distante. O profeta Joel, considerado um profeta menor, porque ele escreveu pouco, um profeta menor em relação a Ezequiel, em relação a Daniel, a Isaías, profetas que produziram um conteúdo, um escrito maior, com mais capítulos, né? E Joel não, um profeta menor, porque o livro que ele escreveu tem apenas 3 capítulos. É um livro relativamente pequeno, daí um profeta menor. Joel, ele profetizou para Judá, o reino do sul. Ele provavelmente nasceu em Jerusalém. E Joel, ele fala em nome do Senhor, fazendo uma interpretação daquilo que estava acontecendo, tinha acontecido em Jerusalém, em Judá. Houve uma infestação de gafanhotos, e a Bíblia diz que esses gafanhotos, essa praga devorou a lavoura, devorou o país, fazendo até menção daquela praga, uma das 10 que aconteceram lá no Egito. E agora também, semelhantemente, vem sobre Israel, ali sobre Jerusalém, gafanhotos, várias ondas de gafanhotos,
porque vem um gafanhoto, faz um arraso, aí depois vem uma nova onda de gafanhotos, faz outro estrago e por fim devastou tudo. E com isso, a fome, a dificuldade financeira do país, também uma seca que aconteceu, então uma situação difícil. E a palavra de Deus vem a Joel, e Joel então interpreta este fato, fazendo uma interpretação espiritual daquela praga e aplicando à vida do povo. É muito interessante porque nós vivemos situação parecida, não é verdade? Há uma pandemia, o mundo todo foi impactado com essa enfermidade, a Covid-19, provocada por um vírus, né, dessa família chamada Corona, que é uma família de vírus, o coronavírus, que provoca essa enfermidade chamada Covid-19, assim denominada. E desde então, final de 2019, início de 2020, aqui no Brasil, mais marcante a partir de março de 2020, no mundo todo tem sofrido com essa pandemia. E eu gostaria que nós, como Joel, dessemos a interpretação ou a visão bíblica, espiritual da situação. Nós sabemos que isso envolve muita também ciência, né? Para isso temos os cientistas, né? Benson, que tem dado as informações necessárias. Louvamos a Deus pelas vacinas que já estão sendo aplicadas e graças a Deus, por causa desta vacina, provavelmente, né, a gente nota aí o índice de mortes caindo a cada dia. Glória a Deus por isso. Mas qual que é a interpretação espiritual de uma pandemia? Assim como o Joel dá a interpretação daquela infestação de gafanhotos, assim nós podemos fazer também. Porque Joel diz que aqueles gafanhotos, aquela situação, ela foi um sinal de Deus. Então a interpretação nossa da pandemia é no campo que diz respeito a nós, no campo bíblico, no campo espiritual. Então a pandemia é um dos sinais que Deus dá na história, já deu vários e continua dando. E nós entendemos que Deus está dando para nós mais esse sinal. E qual a intenção, qual o propósito de Deus? Nós aprendemos lá no livro de Joel que quando Deus dá aquele sinal e permite acontecer aquela infestação de gafanhotos e toda aquela dificuldade no país, na economia e em todas as áreas, Deus é claro em falar através do profeta Joel que Deus estava dando aquele sinal, exortando o povo para que o povo se arrependesse, para que houvesse conversão, para que houvesse um quebrantamento, para que houvesse um avivamento espiritual. Então o profeta sugere em nome de Deus que as pessoas não rasgassem apenas as vestes como sinal de arrependimento, mas rasgassem o coração na presença de Deus. Pedissem a Deus, reconhecessem a pequenez, reconhecessem que têm ofendido a santidade de Deus. Aquele sinal e a permissão de Deus naquela infestação de gafanhotos era uma exortação ao povo para que o povo se voltasse para Deus, a fim de que esse povo agora convertido experimentasse o grande amor de Deus, as bênçãos de Deus, porque Deus é amoroso. Por mais paradoxo que possa parecer para você, quando Deus permite algo acontecer, algo de desagradável, o fim disto é para que nós nos voltemos para Ele. É uma exortação, assim como um pai exorta o filho a que ama, Deus também nos exorta. Quando o pai corrige o filho, e às vezes até o coloca de castigo, tira dele um brinquedo para que ele entenda a seriedade do ato praticado, do ato errado. Então essa educação, a necessidade de educar os filhos, assim Deus faz conosco. Deus nos exorta, Deus nos repreende, porque Ele nos ama. Para que nós sejamos melhores, para que nós vivamos melhor conosco mesmo. Então Deus nos exorta. Assim como o profeta Joel, Deus tem dado um sinal para nós.
E o profeta Joel, ele não só vê algo que aconteceu ali, ou ele contextualiza dizendo que também iria acontecer, aqueles gafanhotos simbolizavam o exército babilônico que viria do norte, invadiria e traria um juízo sobre o povo. Mas também Joel fala daquilo que vai acontecer no futuro, muito além da época dele e que nem nós chegamos ainda. Ele chama do grande dia do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que um dia haverá o juízo de Deus. Deus trará juízo sobre toda a terra. A Bíblia Sagrada diz sobre isso. Um dia todos compareceremos diante do tribunal de Deus. A Bíblia Sagrada chama esse dia de o dia do Senhor, ou o juízo final. As pessoas não acreditam muito que um dia terão que comparecer diante de Deus. Assim como na época de Noé também as pessoas não acreditavam quando Noé pregava que haveria o juízo de Deus para as pessoas se arrependerem e que Deus traria o dilúvio. As pessoas também não acreditaram. Não acreditaram até o dia que Noé entrou na arca com a família dele e houve então o dilúvio. A palavra de Deus diz que assim como foi nos dias lá de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Um dia Deus trará justiça sobre toda a terra. Por enquanto Deus manda sinais e manda sobre toda a terra. O mundo todo sabe e o mundo todo tem vivido essa pandemia, o medo, tem percebido a sua insignificância diante da situação, a pequenez, né? A riqueza é nada perto da ameaça dessa pandemia. Essa pandemia nivelou as pessoas, mostrou a carência nossa. Não tem o forte, não tem o fraco, não tem o rico, não tem o pobre, não tem o negro, não tem o branco. Não, a pandemia ela veio dar um sinal da fragilidade humana, independente da sua classe social, independente dos seus recursos financeiros. Um sinal emblemático de Deus. Para quê? Para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos ao Senhor. É esse o plano de Deus, é um plano de amor. Eu quero terminar dizendo que o profeta Joel profetizou que antes do grande dia do Senhor, Deus iria visitar-nos com um grande avivamento. Ele iria nos visitar, nos encher com o Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro diz que a profecia estava se cumprindo ali, mas percebemos que ela não se cumpriu totalmente ali, porque a profecia ela é assim, ela tem um caráter progressivo. Então nós aguardamos também esse avivamento antes do grande dia do Senhor, em que Deus visitará com poder e com manifestações, né? O sol, a lua. A Bíblia fala de grandes manifestações assim, antes do grande dia do Senhor. Então nós clamamos por esse dia, nós buscamos a Deus, para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, visite o seu povo, trazendo um genuíno avivamento espiritual. E nós cremos que o tempo pandêmico é uma das boas oportunidades que Deus nos dá para que nós nos humilhemos, nos prostremos diante do Senhor. Vamos aproveitar a oportunidade para nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e experimentarmos algo novo das mãos do Senhor. Deus é bom, misericordioso, tem tudo sob controle. Eu espero que Deus abençoe você e toda a sua família. E sugiro que você leia todo o livro do profeta Joel. São 3 capítulos. Eu tenho certeza que será momento de edificação para você e para toda a sua casa. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa. Senhor Deus e Pai querido, te agradeço pela tua palavra tão maravilhosa que enche o nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor tem tudo sob controle. O Senhor tem um mundo em suas mãos e que nada, Senhor, acontece sem a sua permissão. Por isso que nós descansamos no Senhor,
porque nós cremos na soberania do Senhor. O Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte. O Senhor tem poder sobre todos os seres, os pequenos e os grandes, até mesmo sobre aqueles que não são vistos a olhos nus. O Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por isso nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Abençoa cada família que acompanha agora o Sexta de Casa. Abençoa aqueles que ainda assistirão. Ó Deus, mas que todos aqueles que estiverem acesso ou tiverem acesso a esse conteúdo, que o Teu Espírito Santo traga edificação e assim, Senhor, glória ao Teu nome, porque nós queremos viver para a glória do Seu nome. Glorifica o Seu nome, Senhor, através da nossa vida. Nós oramos assim agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe você e toda a sua família. Tenham todos uma boa noite, um sono reparador e tranquilo. Tchau, fique com Deus.